Sejam todos muito bem-vindos. Realmente nós estamos muito felizes com tudo aquilo que Jesus tem feito em nossa casa. Você que nos visita pela primeira vez hoje, seja bem-vindo. Você que está online hoje, seja bem-vindo. Deixa eu arrumar aqui. Nós estamos numa minissérie de mensagens. Nós começamos no último Oxygen One, chamada I Have a Dream. E nós falamos sobre o poder de um sonho. E hoje nós vamos encerrar essa minissérie. E nós aprendemos na última semana, no último Oxygen One, o quê? Que Deus tem sonhos para nós. Deus nos dá sonhos específicos, chamados específicos, mas Ele também nos dá um propósito maior, que não é fazer por Deus, mas é estar com Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Você vive todo o potencial que você tem? Você tem vivido todo o seu potencial? Porque todos nós temos habilidades para desenvolvermos algumas atividades. Alguns, por exemplo, falam melhor em público. Outros, por exemplo, saem melhores nos esportes. Outros, por exemplo, se dão melhores com os estudos. Outros ainda têm um tino diferente, por exemplo, para poder abrir um negócio. Isso tem a ver com o nosso potencial, com as nossas habilidades. É algo que nós desenvolvemos, que está dentro de nós. Agora, potencial é diferente de propósito. Por quê? Potencial é tudo aquilo que você pode fazer com as habilidades que você tem. Propósito é aquilo que Deus te abençoou para você fazer. Nós crescemos e ao longo das nossas vidas nós vamos desenvolvendo essas habilidades. E muitas vezes a gente acaba confundindo isso, as nossas habilidades, com o nosso propósito, ou com o sonho que Deus nos deu. Porque conforme a gente vai crescendo, essas habilidades aumentam. E a gente acredita que nós estamos realmente vivendo o nosso propósito. Mas será que nós estamos vivendo o nosso propósito? Sabe, desenvolver suas habilidades ou seus sonhos não é o mesmo que o propósito de Deus. E eu quero deixar bem claro para vocês. Por exemplo, vocês enxergam agora esse círculo com essas setas. Esse círculo representa você. Você. Cada seta dessa representa uma habilidade que você vai desenvolvendo ao longo dos anos. Por exemplo, você começa a se relacionar, você tem um perfil de relacionamento. Outra seta, você tem as suas características físicas e você tira proveito disso. Depois você tem as suas habilidades financeiras. Depois você tem as suas áreas pessoais. Isso define, isso resume quem é você. Todas as suas habilidades, quem é você, está nessa imagem, nessa figura. Deixa eu te dizer uma coisa, potencial, habilidades, fala sobre quem você é. Única, exclusivamente, é como se você estivesse no centro, como se você pudesse melhorar isso a cada dia. Agora, propósito fala sobre Jesus e o que Ele fez por mim e por você. E a cruz nos mostra uma direção para atender ou não ao chamado que Ele tem para as nossas vidas. Sabe por quê? É uma coisa que pode parecer estranha que eu vou dizer. Sabia que você pode escolher ou não viver o seu propósito? Como assim? Eu quero explicar melhor para vocês. E eu quero que vocês olhem para a vida de Jesus. Jesus, antes de ser preso, antes de ser condenado, crucificado, Ele está onde? No jardim do Getsêmani. Ele está ali orando ao Pai. E ali, Ele pede: Deus, Pai, se for possível, não permita que eu sofra tudo isso que eu tenho para sofrer agora. Ou seja, Jesus tinha uma opção naquele momento. Ele poderia não querer cumprir o propósito dele, porque caso contrário ele não teria pedido isso a Deus. E se a gente abrir a Bíblia, em Mateus 26:39, a parte B diz que: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Jesus continuou, Ele escolheu continuar viver o seu propósito, mesmo que aquilo fosse desconfortável, mesmo que aquilo levasse Ele a uma dor. E é porque Jesus escolheu continuar com o seu chamado que nós estamos aqui nessa noite, podendo estar ministrando essa palavra. Por isso hoje você tem uma decisão muito importante a tomar: sigo o meu propósito ou não sigo o meu propósito? Sabia que você pode escolher viver o seu propósito ou o seu potencial?
Se você escolher viver somente o seu potencial, não quer dizer que você vai viver o seu propósito. Mas se você escolher viver o seu propósito, essas habilidades, esse potencial, vai fazer parte do plano que Deus tem para poder continuar com a sua vida. E como eu já disse, o plano maior de Deus sobre as nossas vidas é fazer que nós estejamos com Ele, estarmos em Deus. Sabe aquele vazio que você tem? Que muitas vezes você já tentou preencher com tantas coisas e parece que nada preenche. Seja aventuras, seja um romance, seja dinheiro, sucesso, fama, sexo, e nada preenche esse vazio. Porque esse vazio só é preenchido por Deus, e isso é estar com Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12: alguém vai me dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Sabe, isso é viver o meu propósito, escolhas, decisões. Eu escolho fazer. Eu posso fazer, mas eu escolho não fazer. Ou eu posso não fazer isso, mas eu escolho fazer isso. É uma escolha diária. Faz sentido isso para vocês? Eu estou confuso. Eu quero deixar tão claro isso para vocês. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês se lembram do seu primeiro aparelho de celular que vocês tiveram? Alguns aqui é capaz de ter o seu primeiro celular agora. Gente, quando eu ganhei meu primeiro celular, ele era bem diferente. Ele era assim, exatamente esse. E sabe o que era incrível nele? Ele dava para fazer ligações. Olha que incrível, um celular que faz ligações. Mas a gente não recebia muitas ligações porque eram muito caras. Dava para a gente mandar mensagens de textos, SMS. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. E se você não sabe, você pode digitar no Google e o Wikipédia vai te ensinar. E tinha jogos, o da cobrinha. E você conseguia escolher alguns celulares com a tela laranja ou azul. Olha que incrível, gente. Tela laranja ou azul. Agora, graças a Deus, a tecnologia evoluiu e hoje nós temos os nossos smartphones. E sabe, naquela época, quando a gente recebia uma ligação que era raro, porque era caro, gente, era realmente muito importante. Porque uma pessoa não ia ligar à toa para você só para saber como você está ou para te passar um trote. Não, porque ela ia gastar um bom dinheiro para fazer isso. Então era uma ligação muito importante. E dificilmente a gente perdia uma ligação. Mas hoje isso é tão comum que quando seu celular toca, você pode simplesmente escolher ou não atender aquela ligação. De repente não é tão importante, depois eu ligo. Ou até mesmo acontece de você não ter o número de uma pessoa salva na sua lista de contatos. E fala, deixa para lá, não vou atender não conheço mesmo. Ou quem sabe, você perdeu uma ligação importante e você pensou, cara, será que era importante? Ou, por exemplo, quando a Nessa me liga 1, 2, 3 vezes e eu não atendo o celular, o que acontece? Mensagem no WhatsApp. Por que você não atende o celular? Gente, é brincadeira, mas é verdade. Então, nós somos assim. E eu estou falando isso para vocês que é muito ruim quando a gente perde uma ligação, principalmente se nós não soubéssemos ou quando a gente não sabe quão importante era aquela ligação. Talvez você pense, depois eu retorno. Ou, será que uma oportunidade se foi porque eu não atendi esse chamado? Por exemplo, eu ia te chamar para almoçar, eu ia te levar para almoçar naquele restaurante que inaugurou. Mas você não atendeu, agora já foi. Fica para a próxima, fala, cara, eu estou com fome, agora já era. Ou ainda, a pessoa fala, olha, eu liguei por causa daquela vaga de emprego, só que ela já foi preenchida. Realmente era uma ligação importante e você deixou de atender. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? E eu quero te fazer agora a pergunta que seja talvez a pergunta mais importante dessa noite. Você já perdeu uma ligação de Deus? Eu vou repetir. Você já perdeu uma ligação de Deus? Talvez você pense, mas será que eu posso ligar de volta? Eu não atendi, mas quem sabe eu posso ligar de volta? Ou ainda você não tinha o número dele, você não sabia que era ele, e você fala, se eu soubesse que era Deus, eu tinha atendido. Sabe, muitas pessoas estão com uma lista enorme de chamadas perdidas de Deus nos seus celulares. E por isso o título da mensagem de hoje é, atendo ou não atendo? E eu repito novamente, o nosso propósito maior é estar com Deus.
E esse propósito é nos tornar a melhor versão de que Deus criou para ser. Ele quer que nós façamos exatamente aquilo que Ele nos criou para fazer. E Ele revela o seu propósito através do quê? De uma ligação, de uma chamada, de um sonho, de um propósito. Porque Ele tem uma missão para cada um de nós. É assim que Deus se revela. E sabe, muitos de nós nos encontramos num lugar onde nós estamos tentando descobrir qual é a nossa vocação, quais são o nosso chamado. E a gente fica descobrindo, Deus, por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Qual que é a razão da minha existência? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu fui criado? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, talvez você esteja se fazendo nesse exato momento. Principalmente aqueles que estão na fase de escolher uma faculdade. Deus, qual que é o seu propósito para a minha vida? E hoje eu quero ser muito prático, direto com vocês. E eu quero focar na palavra de Deus, na vida de um homem que foi chamado para Deus. E o meu desejo é te ajudar a aprender como atender ao chamado de Deus quando Ele nos liga. Por isso, se você estiver com a sua Bíblia, abra em 1 Samuel 3, de 1 a 10. 1 Samuel 3, de 1 a 10 diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Preste atenção, Samuel estava deitado no lugar onde estava a arca de Deus. A arca de Deus, ou a arca da aliança, representa a própria presença de Deus. Samuel estava no ambiente onde Deus estava. E o Senhor chama Samuel e Samuel responde: estou aqui. Então ele corre até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel lhe disse: fala, pois o seu servo está ouvindo. Essa história é conhecida por muitos de nós. Mas antes de seguirmos, eu quero te dar o contexto do que está acontecendo. Samuel é um milagre. Nós temos que entender que Samuel é um milagre. Ele é um milagre porque sua mãe Ana era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos. E um dia ela se derramou na presença de Deus. E ela pediu por um filho. E ela disse: Senhor, se tu deres um filho a mim, eu vou consagrá-lo a ti por toda a sua vida. E Deus fez um milagre, deu a Samuel. E Samuel, quando estava perto da idade apropriada, com idade suficiente, ela leva até Eli e deixa ali para que ele pudesse ser treinado para ser profeta, para ser juiz de Israel. Deixa eu te dizer, quantos anos vocês acham que Samuel tinha? 15, 18, 20 anos? Por volta de 12 anos de idade. E aqui tem a primeira coisa que eu quero dizer sobre o chamado. Chamado não tem idade. Você pode ter 12 anos e ser chamado. Você pode ter 30 anos e ser chamado. Você pode ter 90 anos e ser chamado. Chamado não tem a ver com idade. Ele tinha 12 anos e ele estava literalmente deitado na sua cama quando ele ouve chamar Samuel. E ele não tinha certeza de quem era aquela voz. Por isso ele vai até Eli e fala: o Senhor me chamou? Ele fala: não. Sabe, Samuel era muito jovem. E ele estava ainda em um amadurecimento espiritual. Porque nós percebemos aqui uma diferença entre maturidade e idade. Às vezes nós pensamos porque nós estamos envelhecendo, nós estamos ficando mais maduros. Mas não é assim que funciona. Faz sentido para vocês? Você pode envelhecer e não amadurecer, como você pode ler mais a sua Bíblia e não amadurecer em Deus. Samuel estava numa fase que ele podia ouvir a voz de Deus, mas ele não sabia distinguir a Deus. E aqui tem uma outra diferença, que existe uma diferença entre ouvir e distinguir. Por exemplo, quando eu saio de casa, eu ouço tudo ao meu redor. Eu ouço carros, eu ouço ônibus, eu ouço caminhões, eu ouço pessoas falando, eu ouço
o som de equipamentos de obra, eu ouço os meus filhos me chamando, mas se eu me virar de costas agora e alguém de vocês me chamar, provavelmente eu não vou saber quem é. Eu ouço a voz, mas eu não sei distinguir quem é. E é nesse momento que Samuel se encontra, nessa etapa da sua jornada com Deus. Guarde isso, jornada com Deus. Ele consegue ouvir, mas não consegue dizer quem é. Ele ouve corretamente, mas ele vai para o lado errado. Em vez de ir para Deus, ele vai para Eli. E aqui que eu quero ressaltar algo. Samuel não estava procurando por um chamado. Ele não estava procurando por uma ligação de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Às vezes você está numa busca frenética por descobrir qual que é o seu propósito, a razão da sua existência. Que você procura tanto, que de tanto procurar você se afasta e você se vê cada vez mais perdido. E eu não quero dizer que você não deva procurar pelo seu propósito. Não, você deve sim procurar pelo propósito que Deus colocou na sua vida. Mas guarde isso, quando a busca se torna uma obsessão, que o propósito se torna maior do que o próprio Deus, aí está errado. Porque isso te leva a lugares obscuros e longe da presença de Deus. Porque o meu propósito não é maior do que aquele que dá o propósito. E quando nós estamos no lugar certo, debaixo da atmosfera certa, como Samuel está, o propósito veio até ele. É Deus quem vem em minha direção. Ele estende o convite, e a resposta a esse convite vai determinar os meus próximos passos, o início ou não da minha jornada com ele. Abraão não estava numa busca frenética por um propósito. Davi não estava no campo com as ovelhas, numa busca frenética pelo propósito. Não, eu digo isso porque existe uma pressão tão grande, que nós precisamos encontrar o nosso propósito. Fique tranquilo, respire, relaxa, porque o seu propósito vai encontrar você. Porque a sua busca pela descoberta não pode ser maior do que a sua confiança em fé em Deus, que é quem te dá o propósito. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Amém. O propósito de Deus nos encontra. Ele encontrou Daniel nas covas dos leões. Ele encontrou Gideão na prensa de vinho. Ele pode encontrar você. E Ele quer encontrar você. Mesmo para aqueles que pensam que o tempo passou, já é tarde demais. Ou para ainda aqueles que pensam que tiveram um passado ruim. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tomei decisões erradas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai te encontrar, Ele vai te ligar. Não importa o que você fez, Ele vai te ligar. E a pergunta que eu faço é: como responder a uma chamada de Deus quando Ele me ligar? E eu quero te ensinar algumas coisas. Atendo ou não atendo? Por exemplo, Deus está te ligando. Você tem nesse momento uma opção: atender ou não atender. O que será que Deus quer agora? Pode colocar de novo o som. É Deus, cara, Deus querendo te dar uma direção. E talvez você pense: ah não, eu ainda sou muito jovem, acho que não é um bom momento não. Então você vai lá e recusa. Ó. Só que Deus continua te ligando. Ele não para de te ligar. De novo. Agora, o que o Senhor quer, Deus? Olha, eu quero te mostrar um caminho melhor. Mas você pensa: ah, cara, eu sou novo demais, Deus, sabe? Vamos fazer assim, quando eu ficar mais velho, mais maduro, eu vou para o Senhor, eu quero aproveitar a minha vida agora. Então você vai lá e cancela a ligação. Só que Deus te conhece, e Ele não para de ligar, Ele te liga de novo. Só que dessa vez você vai lá e faz o quê? Eu atendo a ligação. Oh, que incrível, você atendeu a ligação de Deus. E daí, o primeiro passo então, para que essa jornada aconteça, é aceitar a ligação. Primeiro passo. Só que não é simplesmente aceitar só. É aceitar espontaneamente. É aceitar livremente. Então, se eu atendo, eu devo, primeira coisa, aceitar livremente. Você não precisa mudar os seus comportamentos para você aceitar a ligação de Deus. Você não precisa se tornar perfeito para aceitar a ligação de Deus. Não importa o seu passado, não importa o que você fez ou o que as pessoas fizeram com você. Aceitar a ligação é o primeiro passo da sua jornada. Você tem apenas que aceitar. Simples assim.
Sabe, para alguns aqui hoje, era tudo que você precisava ouvir, porque você sabe que Deus está te chamando. Então a minha pergunta para você nessa noite é, e para você que está aqui, que você está online, você vai aceitar a ligação de Deus quando Ele te ligar? Sabe, talvez Deus te chamou para ser diferente de todos, por exemplo, da sua família. Talvez você é o primeiro que teve um encontro com Jesus. E a sua família criou planos para vocês, mas Deus tem outros planos. E você sabe que seguir o chamado de Jesus, você vai precisar ter conversas difíceis com eles. Mas você só precisa aceitar livremente a chamada. Esse é o primeiro passo, aceitar. Agora voltando para a Bíblia, para a história de Samuel, nós vemos ele seguindo o conselho de Eli. E quando Deus o chama, ele fala: seu servo está aqui. Fala, Deus. E a Bíblia fala que Deus falou com ele claramente. Eu fico imaginando aquele adolescente de 12 anos tendo a sua primeira experiência com Deus, e Deus falando claramente com ele. Mas Samuel não era maduro o suficiente antes de ter recebido o chamado. Ele estava num processo. E essa é uma dinâmica importante sobre uma ligação de Deus que nós precisamos entender hoje. Por isso, o segundo passo é: se você quiser atender a ligação de Deus, você vai ter que transmitir às pessoas corretas o que Deus te mostrou. E eu quero te ajudar hoje, porque você precisa ter atenção quando você aceita uma ligação. Ou você aceita a ligação e diz: eu sou a única pessoa que ouviu isso e ninguém mais de mim sabe do que está acontecendo. Ou você vai lá no seu Instagram e quer provar para todo mundo que Deus te chamou. Olha como Deus me chamou. Ou você está sozinho, ou você está manifestando para todos. Cara, isso é tão claro na Bíblia. Quando a gente olha para a história de José, Deus deu um sonho a José. Se ele tivesse um Instagram hoje, talvez ele teria dito: eu preciso contar o meu sonho, ouçam. Eu estava aqui em cima, vocês aí embaixo. Eu vou governar sobre vocês. Olha como eu sou chamado. Deus me chamou. Olha como eu sou bom. Deus compartilhou o seu coração comigo. E era mentira isso? Não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem todas as pessoas estão preparadas para receber e entender o propósito de Deus para a sua vida. Quer dizer então que eu não devo contar para ninguém? Não, você deve sim, mas para poucos, para as pessoas corretas. Samuel estava numa posição totalmente diferente e nova para ele, onde ele sabia ouvir, mas ele não sabia o que aquilo significava. Agora deixa eu te perguntar: você é humilde suficiente quando Deus te chama para fazer algo, para convidar outras pessoas para o processo junto com você? Sabe, tem pessoas que se acham que são as únicas pessoas que podem ouvir a Deus sobre a face da terra, que não existe ninguém além delas. Eu não estou dizendo que Deus não fala coisas específicas com você, mas a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você tem que ter pessoas na sua vida que, quando você sentir que Deus está chamando para fazer algo do tipo, fazer uma faculdade, ou a iniciar um negócio, ou até mesmo se casar, você possa ir até elas e como se você estivesse dizendo: eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso. Você é uma pessoa em que eu confio, eu sei que você é digna da confiança de Deus, você tem um relacionamento com Deus. Você poderia parar um tempo e orar comigo? Sabe, muitas vezes nós não gostamos dessa etapa, porque isso leva tempo. A gente gosta das coisas tudo para ontem. A gente pensa: olha, eu vou dar as caras, e depois, se não der certo, eu volto, eu recomeço, eu refaço. Mas não é assim que a ligação de Deus funciona. Eu vou aceitar, e se não der certo, depois eu mudo. Não, nós devemos levar a sério a ligação que Deus tem para nós. Por isso, se você decidir atender a ligação de Deus ao seu chamado, você deve levar a sério a sua decisão. Por isso, tenha pessoas sábias com quem você pode compartilhar, pessoas que são autoridades da sua vida. Não que a opinião delas seja mais importante do que a de Deus, não, mas pessoas que já passaram por algo parecido, que vão poder te direcionar e te melhorar o caminho, te ajudar nessa transição de fase que Deus está querendo te levar. Isso vai te ajudar a ter certeza também se essa ligação que você recebeu é realmente de Deus, porque existem ligações que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Isso vai se tornar cada vez mais fácil conforme você avançar na sua caminhada, na sua jornada, conforme o seu crescimento e amadurecimento vier. Vocês estão de acordo comigo?
Mas voltando para o texto, 1 Samuel 3,17 diz, ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda nada de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Ou seja, ele estava curioso, fala, cara, Deus não falou comigo e quer falar com você? O que Deus te falou? Não esconde nada de mim. O que vocês acham que era a mensagem de Deus para Samuel naquela noite? Olha como seus olhos estão bonitos, eu vou te fazer forte, tipo Eliel. Não. 1 Samuel 3, 11, 14 diz que o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso eu jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar de Samuel? Você contaria tudo sem tirar ou acrescentar sequer uma vírgula? Você teria coragem de dar essa mensagem para o seu mestre? Sabe o que ele fez? Ele contou exatamente tudo que Deus tinha dito para ele. Isso nos leva ao próximo passo. Se você vai atender a ligação de Deus, você tem que se envolver completamente. Quando você recebe a ligação de Deus, você tem que aceitar essa ligação livremente. Você deve compartilhar com as pessoas que você confia. E agora que eu estou tomando essa decisão, eu me comprometo totalmente, mesmo sabendo que isso não vai me deixar confortável, mesmo sabendo que o que Deus me fala não vai deixar as outras pessoas confortáveis. E essa é a pergunta que você deve fazer. Eu estou comprometido com o que Deus me chamou para fazer? Eu estou comprometido com o sonho que Ele me deu? Porque se você atender a ligação de Deus, você estará se submetendo totalmente a Ele. Não tem meio termo. Independentemente de como isso afeta as outras pessoas, independentemente de como isso vai fazer que você crescer, sair da sua zona de conforto, independente de como isso possa fazer você se transicionar de um ponto ao outro, independentemente de como isso pode ser desconfortável, eu estou me submetendo plenamente a Deus. Eu atendo o teu chamado, Deus. Deixa eu te dar um spoiler. Vocês querem um spoiler sobre a vida? O seu chamado não foi construído para te deixar confortável. Às vezes nós pensamos que agora que eu sou chamado, tudo vai fazer sentido na minha vida, tudo vai se alinhar. Expectativa e realidade vão ser as mesmas coisas, mas não. Agora que Deus vai me cercar, a paz dele vai me encher e tudo vai ser mais fácil. Eu vou viver o sobrenatural, vai ser céu na terra, eita glória. Mas existe uma diferença entre a paz de Deus e a vida ser fácil. E fácil nem sempre significa paz, ou paz significa ser fácil. Mas elas coexistem. Como assim? Você pode estar passando por um momento difícil e assim encontrar a paz de Deus. Você pode estar vivendo luto e ainda assim encontrar a paz de Deus. Seja qual decisão você tomar nessa noite, você tem que estar 100% envolvido com o seu chamado. Você aceita ou você recusa? Recapitulando, se você vai atender a ligação, o primeiro passo, aceitar a ligação livremente. O segundo, compartilhar com as pessoas corretas, me envolver totalmente com o processo, não com o meu conforto. E o quarto passo, você não pode se acomodar. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, ser chamado é para trabalhar. Deus só chama pessoas que gostam de trabalhar. Se você não é muito chegado na labuta, você tem que rever. Porque você quer aceitar o chamado de Deus e viver o que Ele tem para a sua vida, cara, você vai ter que trabalhar. E aqui tem uma coisa, não é pelo seu conforto, é para cumprir a promessa. Sabe, durante todo o processo de Samuel como juiz de Israel, ele trabalhou o tempo todo. Eles estavam em guerras constantes. Os filisteus, seus inimigos, atacaram Israel, roubaram a Arca da Aliança, levaram para uma cidade. Aquela cidade estava passando por problemas, eles tiveram que levar para outra cidade. Nesse meio tempo, o povo estava pedindo um rei para Samuel. Samuel estava tentando escolher um rei, ou seja, ele não parava de trabalhar. Ele não estava lá sentado só esperando. Oh Senhor, fala com teu servo que escuta. Ele teve que trabalhar incansavelmente. Agora aqui ninguém me disse que eu quero compartilhar com você. Você tem talentos, você tem dons naturais, isso é incrível, e Deus te chama,
E você acha porque o que Deus te deu, nada pode ser tocado. Eu não preciso melhorar, eu não preciso crescer. Por que mexer naquilo que está bom? O time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Não. Às vezes você tem um dom que Deus te deu há tanto tempo e está do mesmo jeito. Por exemplo, você recebeu aos 10 anos de idade, ele está do mesmo jeito agora que você está com 30. Nada amadureceu, nada melhorou, nada evoluiu. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e sabedoria. Agora deixa eu te dizer, por que Jesus deveria continuar crescendo em sabedoria e em conhecimento? Porque ele estava estabelecendo um padrão, uma imagem que, independentemente de qual for o seu chamado, você tem a oportunidade de crescer, de progredir, de evoluir, de amadurecer. E conforme você vai amadurecendo, os seus ouvidos vão ficando mais atentos à voz dele. Faz sentido? Ser chamado dá trabalho. Não é porque dá trabalho que Deus me chamou, pelo contrário, dá trabalho porque Ele me chamou. Casamento dá trabalho, estudar dá trabalho, gerir um negócio dá trabalho, criar filhos dá trabalho, estudar dá trabalho. Mercado de trabalho dá trabalho. Quem não gosta de trabalhar não cresce. Então, até que cumpra a missão, o propósito de Deus na sua vida, trabalhe arduamente, não pare por um segundo. Não olhe para trás, avance até que ele se cumpra na sua vida. Amém? Voltando para a história de Samuel, vamos para 1 Samuel 8, 6 e 7, que diz: quando porém disseram, dá-nos um rei para que ele nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que o rejeitaram como rei. Sabe, Deus disse para Samuel: eles querem um rei? Ok, dá um rei para eles. Eles querem isso? Ok, pode fazer. Olha que interessante. Se você abrir depois a sua Bíblia, um pouco mais adiante no capítulo 15, ela mostra uma conversa entre Deus e Samuel. E Deus diz para ele assim: eu não me agrado mais de Saul, eu rejeitei como rei, porque ele não seguiu as minhas ordens, porque ele me abandonou. E aí você vai mais um pouquinho para frente no capítulo 16, 1a, diz que o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Guarde isso. Você vai tomar a decisão de aceitar a chamada, a ligação de Deus. Você tem que aceitar que você vai precisar suportar o fracasso. E esse é o 5º passo: desistir jamais. Pense comigo. Samuel vai até Deus e ele diz: Deus, eu não quero um rei, eu não quero mesmo dar um rei para eles. Mas Deus diz para ele fazer mesmo assim. E Samuel era obediente. E ele vai, levanta, unge Israel. Saul perante rei como Israel todo. Israel olhava para ele como o juiz. Agora eles tinham um rei. Deus, ele faz exatamente o que Deus mandou ele fazer. Ele não queria fazer, mas ele obedece. Ou seja, estou seguindo a ligação de Deus. Isso resulta num fracasso. E esse é o mesmo ambiente que muitos de nós, inclusive eu, começamos a questionar a Deus. Quando nós somos confrontados com o fracasso, quando há uma perda, quando há uma tensão de como a vida deveria ser e de como ela realmente é. Do tipo, eu estudei tanto e não entrei naquela faculdade. Eu me esforcei e eu não consegui uma nota para o Enem. Eu dei um passo de fé, entendendo o meu chamado, entendendo que o Senhor estava nisso. Eu abri esse negócio e veio a pandemia. Quando você diz: Deus, eu fiz exatamente o que o Senhor me pediu para fazer, e eu fracassei, deu errado. Eu não pedi para fazer isso, o Senhor me pediu para fazer isso. Por que comigo? E é exatamente nesse lugar que muitos de vocês talvez estejam agora. Você atendeu o chamado de Deus, você aceitou essa ligação, você está agora vivendo um momento de dor, de sofrimento, de mágoa, você está experimentando o seu fracasso, e pior, existe uma tensão, onde o inimigo está tentando te convencer de que como você falhou, Deus não te chamou. E eu vi tantas pessoas desistirem, pessoas incríveis desistirem do seu chamado, porque o fracasso para ela significava que Deus não havia chamado. E agora Samuel tem que lidar com esse fracasso diante de toda a nação de Israel. Eu não queria dar um rei a eles, Deus. O Senhor me mandou dar um rei a eles. E o rei que deveria consertar tudo falhou. Quantas vezes nós não questionamos a Deus?
quê, Senhor? Justo agora que estava indo tudo bem? E esse foi meu questionamento para Deus. No último Oxygen One eu comecei a contar um pouco da minha experiência com Deus quando Deus me chamou para ser pastor. Eu recebi uma ligação de Deus e eu aceitei a ligação de Deus. Eu estava no 3º colegial. Meus pais reconheceram o chamado de Deus na minha vida. Minha liderança reconheceu o chamado de Deus na minha vida. Meus pastores reconheceram a chamada de Deus na minha vida. E eu fiz tudo o que eles pediram para fazer. Eu me preparei por 2 anos para ser enviado ao seminário. Fiz tudo o que eles queriam. E faltando 1 mês para eu me formar, eles disseram: Tiago, você não vai mais ser enviado. Como? Como assim? Cara, eu não estou aqui 2 dias, eu estou aqui há 2 anos. Por que, Deus? Só pode ser brincadeira. Cara, eu não acreditava que aquilo pudesse estar acontecendo comigo, porque era um pesadelo, porque era a minha vida em jogo. Cara, era o meu sonho indo pelo ralo. Não fui eu que me chamei para ser pastor, foi Deus que me chamou para ser pastor. E agora, Deus, a liderança não quer mais que eu seja pastor? Como um negócio desse funciona? Sabe, naquela época eu comecei a duvidar se eu realmente tinha sido chamado por Deus. Porque diante do fracasso, a primeira coisa que me vem à mente é: será que é verdade o que Deus me disse? E naquela época eu disse a coisa mais estúpida que eu poderia ter dito: Deus, o Senhor me chamou, eu estou com o coração machucado, eu estou com o coração partido. Eu entendo, ok? Mas se o Senhor me chamar um dia novamente, a resposta é não. E eu cancelei isso da minha vida por muito tempo, durante muitos anos. Só que Deus me chamou de novo. Eu falei: sério? Não, tá de brincadeira. Não. Será que eu entendi errado? Quando eu tinha 18 anos. Sabe, Deus na sua infinita bondade, além das besteiras que eu falei, Ele me disse: meu filho, eu te chamei naquela época, eu te chamo agora. E aqui está a razão pela qual você deve suportar o fracasso. 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá para Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Sabe, lendo esse texto eu pude perceber como se Deus estivesse falando assim: Tiago, a razão de você ter que suportar o fracasso é que você tem que derramar de novo. É que você tem que derramar de novo. Se Samuel não tivesse sido capaz de se mover após o fracasso de Saul, ele não teria ungido Davi como rei. A razão de Deus me trazer até aqui hoje, diante de vocês, é essa. É como se Deus estivesse dizendo agora: eu sei que você lutou durante tanto tempo, eu sei que você lutou com essa dor, eu sei que você lutou contra a rejeição, mas você precisa derramar de novo. Há mais pessoas, há mais jovens, existem eles, existem vocês, e é por isso que eu aceitei a ligação novamente, mesmo não querendo ter aceitado, porque fracasso dói. E eu não quero romantizar isso de modo algum. Eu não quero aliviar a dor que você sente, porque esse fracasso dói. Mas nós precisamos derramar de novo. E ele disse: eu tenho mais óleo. Sabe, o inimigo vai tentar te parar de todas as formas possíveis quando você fracassar. Ele vai colocar incredulidade no seu coração, porque ele sabe, se você parar de derramar, ele não precisa mais se preocupar com o seu chamado, com o seu propósito, ou com o sonho de Deus para a sua vida. Por isso não pare, não deu certo, continue, recomece, caiu, se levante. Não pare, não pare, não pare. Continua. E talvez você esteja se perguntando nesse exato momento: será que eu vou ter que novamente obedecer? Será que eu vou ter que sofrer de novo? Será que eu vou ter que ter aquela conversa difícil novamente? Será que eu vou ter que reviver os traumas, os fantasmas do meu passado?
Deixa eu dizer, eu estou aqui nessa noite para te encorajar, independentemente da situação que você está agora. Existem muitas pessoas, amigos, familiares, mães, pais, filhos, empresários, professores, irmãos, líderes, que não serão capazes de viver o seu chamado se você não derramar novamente sobre a vida deles. E a última ligação que nós podemos aprender é ouvir constantemente. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós aprendemos que ele frequentemente estava com Deus. Os primeiros capítulos de 1 Samuel diz que Samuel continuou a crescer na presença de Deus. E uma das coisas, quando você é chamado por Deus, é que você tem que voltar à presença dele constantemente, permanentemente. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando o fracasso vier, nós devemos voltar a Deus para que as nossas forças sejam restauradas. Nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos a Ele. Deus, eu não sei o que fazer nessa situação, me mostra o que eu devo fazer. Deus, eu não sei responder essa pergunta, me mostra a resposta. Deus, eu não sei qual direção ir, me mostra o caminho. É nesse processo que nós reconhecemos de onde vem a nossa força para continuar atendendo ao chamado de Deus. Porque essa força não está em você. Essa força, essa habilidade, essa vontade de Deus pertence ao Pai. E isso é restaurado conforme a nossa constância, frequência e permanência em Deus. Isso é relacionamento. Neles, em Deus, nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Nele, nós encontramos força para continuar. Nele encontramos a vida e o propósito para derramarmos mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. O motivo de voltarmos sempre para Deus é para que nós nunca percamos a presença dele. E esse é o motivo maior. Estarmos com Deus. Não é fazer por Deus, mas é estar com Deus. Por isso o primeiro passo para você viver o sonho é decidir se você atende ou não a ligação de Deus. Feche os seus olhos. Deus está te ligando. Talvez você ouça hoje esse chamado, talvez amanhã. Não importa o tempo, porque o chamado de Deus vai te encontrar. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesse momento é: qual que é a sua resposta diante ao chamado de Deus? Você vai aceitar ou você vai recusar? Deixa eu te dizer algo. A melhor decisão que nós podemos tomar é aceitar a ligação sempre de Deus. Porque mesmo quando tudo parecer difícil, Deus está conosco. Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar. E nada pode nos parar, nada pode nos deter. Se aquele que está comigo está à frente, quem é capaz de me derrotar? Quem é capaz de me parar? Por isso, aceite livremente. Transmita às pessoas corretas o que Deus tem dito a você. Envolva-se totalmente com o processo. Não se acomode, não desista. E ouça constantemente a voz do Espírito. Eu atendo a sua ligação, Senhor. Eu dedico a minha vida ao Senhor. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com placa de igreja, mas tem a ver com Jesus, de seguir Jesus, de confiar no seu plano e atender a sua ligação. Todos nós estamos de olhos fechados.